Eu posso te fazer uma pergunta? Você está tentando resolver o problema ou você está tratando a raiz dele? Olha essa pergunta que eu vou colocar aqui nessa tela. Vamos lá. Leia comigo essa pergunta aí, por favor. Você pode ler? Onde está a raiz do seu problema? Onde está? É isso que você precisa descobrir para você eliminar de uma vez por todas a raiz do seu problema. Onde é que está a raiz do seu problema? Olha só a pergunta. Volta aqui para mim, por gentileza, operador. Onde é que está a raiz do seu problema? Vamos falar esse assunto porque tem muitas pessoas que estão passando anos tentando mudar aquilo que parece por fora, enquanto a verdadeira causa continua escondida dentro. Aqui, ó. Preste atenção, por favor. Não desligue, não. É com você que Deus manda te dizer: para agora, esse momento, escuta um pouco a voz de Deus. Por favor, ouça o que Deus quer falar com você. Tem algo aqui muito forte de Deus que eu creio que Ele vai falar com você nessa oração de hoje. Não foi por acaso que você parou aqui nesse vídeo, não foi por acaso que você clicou aqui hoje, no momento que eu entrei aqui para falar com cada um de vocês. Talvez você tenta mudar. Você já percebeu que tem gente que tenta mudar de emprego, mas continua enfrentando os mesmos conflitos? Você já percebeu que muitas pessoas tentam mudar o relacionamento, mas os mesmos problemas aparecem? Ela não consegue resolver o problema. Tem gente que muda de um relacionamento, mas o problema continua. Tem pessoas que tentam sair do emprego e ir para outro, mas o problema continua. Tem gente que tenta começar tudo de novo. Olha só, de repente é com você que Deus está falando nesse momento. Tenta mudar tudo de novo, mas acaba voltando para os mesmos hábitos. Talvez o que você precisa não seja apenas de uma mudança nas circunstâncias. Talvez não é essa mudança que você precisa. Talvez você precise apenas permitir que Deus toque na raiz. Olha como é que é profundo. Eu chego a sentir aqui a presença de Deus. Isso aqui é muito profundo, é muito forte. Isso aqui que eu estou falando para você, tá? Hoje nós vamos refletir sobre isso. Mas vamos refletir sobre isso à luz da palavra de Deus. Antes de colocar a palavra aqui que eu quero colocar para vocês, olha só, não desligue, fica aqui comigo até o final, porque vamos terminar este momento colocando diante do Senhor aquilo que precisa ser transformado. Tem algo aí dentro de você que você precisa de uma transformação. Então olha só que o texto, eu quero colocar essa palavra que eu preparei aqui para vocês, mas antes escreva aqui nos comentários, escreva assim, ó, por favor, escreva com fé, por favor. Se você crê nessa revelação da palavra de Deus, escreva assim, ó. Eu vou pedir para você escrever assim, dessa forma. Não é de qualquer jeito não, mas escreva assim, ó. Do jeito que eu vou pedir para você escrever. Senhor, transforma o meu coração. E se você quiser escrever aqui nos comentários o nome de alguém que você conhece, que está enfrentando uma luta e precisa dessa mensagem, então escreva o nome dessa pessoa que você conhece. E também já aproveite para você compartilhar essa oração antes de nós
realizar a oração. Compartilha com cada uma dessas pessoas, tá bom? Vamos ler então a palavra? Olha o texto, como está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23. Eu vou ler o versículo 23 e eu vou ler o versículo 24. Olha o que o texto vai dizer. Ó Deus, quando Davi diz: examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha que palavra profunda. Isso aqui é uma oração profunda. Isso aqui é uma oração profunda. Davi, aqui ele não pediu apenas que Deus mudasse as circunstâncias. Ele não queria que Deus mudasse a circunstância. Aqui Davi pediu para que o Senhor examinasse o seu coração. E aqui, porque algumas mudanças, elas precisam começar, gente, aqui, dentro de nós. Por isso que Davi pediu para que Deus fizesse essa mudança em seu coração. Examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí no versículo 24, olha que Davi ainda fala: vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi aqui, só para você entender, existe uma diferença entre tratar o problema e tratar a raiz. Imagine uma árvore. Se você cortar apenas algumas folhas secas, você entende o que Deus quer dizer para você. Mas não cuidar da raiz, o problema continuará. Então, você primeiro tem que ir na raiz do problema. Não é verdade? Então, vamos entender de forma concreta. Da mesma forma, existem situações na nossa vida que se repetem porque existe algo mais profundo que precisa ser tratado. Vamos dar um exemplo aqui para você entender o que precisa ser tratado. Pode ser uma mágoa. Aguarda aí, tá? Ouça isso que Deus quer te falar. Pode ser uma mágoa. Pode ser falta de perdão, que você precisa perdoar alguém. Pode ser talvez um orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ela não reconhece. Pode ser um medo. Talvez você carregue um medo que você não consegue avançar por causa desse medo. Você pode ser uma pessoa que tem muita dúvida. Você sabe que pode ser uma escolha errada também, que insiste em repetir. Existem escolhas que você tem que parar de repetir. E às vezes é escolhas erradas. Pode ser uma ferida do passado também, que ainda influencia as suas decisões. Você sabia que tem pessoas que ela não consegue avançar por causa de decisões que ela precisa mudar? E muitas vezes não queremos olhar para isso. Tem gente que não consegue olhar. Tem pessoas que às vezes culpam tanta gente, mas ela não consegue se olhar. É mais fácil culpar alguém. E você sabe que é mais fácil dizer que tudo está dando errado, mas Deus convida a cada um de vocês a olhar para dentro de você e dizer assim, Deus te convida a dizer assim: Senhor, mostra-me o que precisa mudar em mim. Você tem coragem de orar e pedir para Deus mostrar? Talvez você esteja pedindo: Deus, muda a minha situação. E Deus esteja dizendo: filho, permita que eu transforme primeiro o seu coração. Tem gente que Deus precisa transformar aqui, o coração. E isso não significa que todos os problemas sejam causados por erros pessoais. Não, gente, não
Não generalize tudo. Não é isso que Deus quer falar, tá? Existem situações difíceis que simplesmente fazem parte da vida. São situações que fazem parte da vida. Mas em qualquer circunstância, Deus pode trabalhar dentro de nós. Ele trabalha dentro de cada um de nós. Ele pode transformar uma ferida em aprendizado, uma dificuldade em maturidade, uma espera em confiança, uma queda em recomeço. Por isso, hoje, não tenha medo de pedir a Deus. No momento da oração, você vai falar: Senhor, revela a raiz que está me impedindo de avançar. Deixa eu voltar minha tela aqui. Você tem coragem de repetir comigo assim agora? Então estenda suas mãos assim e repita: Senhor, revela na minha vida hoje a raiz de todo problema que precisa ser resolvido. Em nome de Jesus, Ele vai revelar. Creia, não tenha medo. Deus, Ele é poderoso para fazer coisas que você sabe, você nem entende. Tem coisas que estão impedindo de você avançar. Deus vai te revelar aquilo que está te impedindo de você avançar. Talvez a resposta não venha imediatamente, mas eu creio que Deus, Ele está agora trabalhando no seu interior. Ele está aqui, trabalhando no seu interior. E a sua atitude começa a mudar a partir de agora, a partir desse momento. Por isso eu quero declarar junto com você. E sabe, gente, quando as nossas atitudes mudam, a nossa maneira de enfrentar a vida também muda. Talvez tenha algo dentro de você que você precisa mudar. Não fuja do processo. Não se esconda do processo. Permita que Deus trate, o seu coração. Permita que Ele trate o seu coração. Porque Deus não quer apenas aliviar os sintomas. Ele quer conduzir você a uma vida de transformação, de fé e propósito. É isso que Ele quer fazer. Por isso eu quero convidar você para orar. Inclusive, ainda dá tempo você compartilhar essa oração. Compartilhe essa oração com algumas pessoas que você conhece, no ciclo da sua amizade. Tem gente que está precisando quebrar. Tem pessoas que estão precisando, neste momento, descobrir a raiz. Como nós colocamos aqui no início, eu vou colocar de novo essa palavra, essa pergunta. Onde está a raiz do seu problema? Olha essa palavra, olha essa pergunta. Onde está a raiz do seu problema? Vamos colocar agora diante de Deus a nossa vida. Vamos orar? Vamos orar? Vamos determinar que Deus venha revelar a raiz do problema e Ele vai arrancar da sua vida agora. Bom? Então coloque a sua mão assim no seu coração, feche os seus olhos, respire fundo. E neste momento, ó Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu entro na Tua presença. Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa que ora comigo neste momento. Conhece os pensamentos que ninguém conhece, nem mesmo quem está do seu lado. Conhece as dores, as lutas, os medos, e também o Senhor conhece as fraquezas. Por isso hoje, Pai, eu faço uma oração que é a mesma oração do salmista Davi. E você que crê, repita assim comigo, por favor. Sonda-me, ó Deus. Mostra-me aquilo que precisa ser transformado. Revela aquilo que está impedindo de crescer espiritualmente. Ajuda-me a conhecer e reconhecer os meus erros. Dá-me humildade para pedir perdão. Dá-me força para perdoar, ó Pai.
Em nome de Jesus, cura as feridas que ainda estão abertas dentro de mim. Tira do meu coração tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Senhor, se existe algum caminho errado diante de ti, mostra-me. Repita assim com fé. Se existem hábitos que preciso abandonar, dá-me força agora. Se existem decisões que preciso mudar, dá-me sabedoria, Pai. Se existe algo do passado que ainda me prende, ajuda-me a entregar isso em tuas mãos, Senhor. Não quero apenas mudar por fora, quero ser transformado por dentro. Então vem agora, renova a minha mente. Coloca a sua mão na sua mente aí agora e repita: renove a minha mente, Senhor. No nome de Jesus, eu quero ser transformado por dentro agora. Fortalece a minha fé, restaura a minha esperança e guia meus passos pelo caminho que o Senhor preparou para mim. Que eu não fuja daquilo que precisa ser tratado. Que eu tenha coragem para enfrentar o processo e confiança para saber que o Senhor estará comigo. Eu entrego a minha vida, repita com fé, a minha família. Eu entrego os meus problemas, o meu futuro em tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor, que nesse momento a minha vida seja abençoada pela tua presença. Pai, eu creio que o Senhor está aqui, então transforma o meu coração. Ó Deus poderoso, ouça a oração de cada pessoa que ora comigo, que ela seja impactada pelo teu Espírito, pela tua presença. No nome de Jesus, diga glória a Deus e amém. Olha que maravilha de oração. Essa oração foi tão poderosa que eu creio que se essa palavra falou ao seu coração, então não deixe de ajudar outras pessoas que precisam orar. E você também pode orar quantas vezes você quiser aqui nesse canal. Repita essa oração várias vezes, entre aqui outras vezes e ore mais vezes. Deus está revelando na sua vida onde está a raiz do problema. Bom, não tenha medo de deixar Deus tocar na raiz. É lá que começa uma verdadeira transformação. E talvez a raiz está aqui, ó, não está fora, ninguém consegue ver, mas está aqui, ó. E Deus, ele está revelando agora, ele está tocando na raiz do problema. Deixa Deus tocar na raiz do teu problema e seja livre, seja curada, seja abençoada. Minha irmã, olha, se você não colocou seu nome aqui ainda nesse canal, aqui embaixo aparece uma palavra escrita inscreva-se. Então aperta aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, e assim que você apertar, o seu nome já vai ficar escrito nesse canal, tá bom? E aí você também aperta no sininho de notificações, e lá você apertando no sininho, você coloca em todas, porque todos os dias você vai receber as nossas orações aqui no canal, tá bom? Tá certo? Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia.